Vamos abrir a palavra do Senhor na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito. Carta de Paulo a Tito. No capítulo 2, Tito fica logo depois da segunda carta a Timóteo. Tito no capítulo 2, e fica antes da epístola aos Hebreus. Então Tito fica entre 2 Timóteo e Hebreus, já bem lá no finalzinho do Novo Testamento, antes de Filemão, e Filemão antes de Hebreus. Muito bem, queridos. Tito capítulo 2, de 11 a 15. Queremos nessa noite trazer uma mensagem mais didática, examinando também outros versículos da palavra de Deus, além de examinarmos Tito 2, de 11 a 15. Os irmãos encontraram o texto? Amém. Vamos ler todos juntos? Podemos? Vamos lá então. Tito, capítulo 2, de 11 a 15. Vamos juntos? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu-se a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Amém. Poder sentar, amados irmãos, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abençoar essa palavra que foi lida, que o Senhor possa abençoar os nossos corações, possa trazer luz à nossa mente, luz ao nosso coração. Amados irmãos, nós temos falado que temos vivido tempos sombrios, tempos difíceis. Eu penso que a Bíblia está se cumprindo em muitos textos que nos alertam para o final dos tempos. A Bíblia está se cumprindo lá no que Jesus Cristo falou com relação à sua volta, no capítulo 24 de Mateus. A Bíblia está se cumprindo no que Paulo falou a Timóteo, lá na sua segunda carta, capítulo 3. A Bíblia está se cumprindo. Um dos cumprimentos da palavra de Deus se cumpriu há 2000 anos atrás, é que a graça de Deus se manifestou a todos os homens. Nós estamos no tempo da graça, e essa graça tem se manifestado. Essa carta a Tito, amados irmãos, tem alguns objetivos muito específicos. Um dos objetivos é que Paulo escreve a Tito, encarregando Tito de fazer daquela igreja ali em Creta uma igreja saudável, uma igreja firme, uma igreja com doutrinas sadias, uma igreja sólida, uma igreja que não seria abalada por qualquer vento de doutrina. Paulo estava preparando, amados irmãos, Tito, não apenas para liderar aquela igreja e ensinar naquela igreja, mas estava preparando Tito também para combater falsas doutrinas e falsas heresias naquele tempo. A gente está tratando aqui do primeiro século, E é uma carta que vai tratar muito da vida cristã.
muito da minha vida cristã, da sua vida cristã. Se você quer entender um pouco mais sobre vida cristã, vai para a carta de Paulo a Tito, porque ele ensina tudo isso a esse homem. E aí, nesse texto, Paulo está escrevendo, porque a graça de Deus, ou seja, não é uma graça qualquer, não é a graça de qualquer pessoa, mas é a graça de Deus. E sempre que a Bíblia trata com Deus se manifestando, trazendo a nós alguma coisa, essa alguma coisa é importante, e é muito importante. Nos nossos dias, pouco se tem falado sobre a graça de Deus, nos nossos dias, pouca importância tem dado à graça de Deus. Inclusive, nós estamos preparando um estudo que pretendemos começar no início de janeiro, que aqueles irmãos que realmente estiverem dispostos a aprenderem sobre lei e graça, vai aprender muito, vai abrir um horizonte muito grande na sua mente e no seu coração, porque é um assunto que é pouco falado. Se nós perguntarmos hoje, inclusive para muitos líderes, o que é a graça de Deus, poucas pessoas vão saber explicar o que é a graça de Deus. Se nós perguntarmos em que tempo a graça de Deus se manifestou, muitos vão ter dificuldade. E para muitos a graça, ela é apenas no Novo Testamento, mas a graça de Deus, ela está lá em Gênesis, no início de tudo. A graça de Deus, ela se manifesta em toda a Bíblia, mas aqui ela se manifesta por meio de uma pessoa, por meio de Jesus. E é isso que Paulo está falando, que a graça de Deus se ha manifestado trazendo salvação a todos os homens. O que traz salvação, amados irmãos, não é o fato de eu ser bonzinho. O que traz salvação não é o fato de eu ser membro de uma igreja. O que traz salvação não é o fato de eu ter nascido em um lar cristão. Essas coisas até me ajudam a compreender um pouco da palavra de Deus, mas o que traz salvação é a graça de Deus. O apóstolo Paulo vai deixar isso muito claro em Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos. Então, o que traz salvação é a graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. E aí entra a nossa parte, entra esse ingrediente por meio da fé. Mas isso não vem de vós, não vem de nós. É dom de Deus. Então, é essa graça que Paulo está falando a Tito, que se manifestou, trazendo salvação. A graça de Deus. Na plenitude dos tempos, Jesus veio a este mundo, morreu na cruz do Calvário no nosso lugar, e aí essa graça se manifesta. O que é se manifestar? É aparecer. E é por essa razão que essa graça ela já existe desde todo o Antigo Testamento. Capítulo 3 de Gênesis, verso 15, a primeira profecia dessa graça, em que na plenitude dos tempos, o filho de mulher chegaria e esmagaria o descendente da serpente. Então, ali já estava falando, é um ato profético da parte de Deus, falando sobre essa graça. E aí a gente pergunta, a graça de Deus, ela só salva? A graça de Deus tem outras vertentes? A graça de Deus tem outras características? Porque muitas pessoas estão falando assim, a graça de Deus salva, então está tranquilo, eu já vi o Senhor Jesus e eu já estou salvo, e ponto final, não preciso fazer mais nada. E a bem verdade não é essa. A graça de Deus, ela não apenas nos salva, mas ela também nos transforma. E nós vamos ver isso nessa noite. A graça de Deus não apenas nos salva, mas ela nos transforma. Não adianta nada uma pessoa dizer que é salvo, que crê em Deus, mas a sua vida não está sendo transformada dia a dia. Há uma necessidade de nós permitirmos que essa graça salvadora também seja uma graça transformadora na nossa vida. Mas essa graça de Deus, ela também nos ajuda a crescer. Crescer como? Na estatura? Sim, na estatura, não física, mas na estatura de varão perfeito. Ela nos ajuda a crescer no conhecimento da palavra de Deus, ajuda a crescer no conhecimento da palavra de Deus.
Ajuda a crescer no nível espiritual, também ajuda a crescer no nível espiritual. E muitas vezes nós achamos que a graça é simplesmente para sermos salvos, ponto final, e eu não preciso de mais nada. Eu preciso da graça de Deus, enquanto eu viver, para que ela possa estar fazendo mudanças, alterações, dia após dia na minha vida. A graça de Deus, ela pode me ajudar mudando os meus pensamentos. Os meus pensamentos. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, ele vai dizer que nós devemos pensar nas coisas que são do alto e não das que são da terra, uma vez que nós já ressuscitamos com Cristo. Ou seja, a graça de Deus se manifestou, trouxe salvação. Agora eu preciso permitir que essa graça comece a mudar o meu pensamento. Nós vemos lá em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, deixa isso muito claro. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha o que a graça de Deus faz. Ela nos permite apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Nós não estaremos aqui prestando esse culto a Deus se não fosse pela graça de Deus. E aí depois você vai falar, não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso. É a graça de Deus que vai trabalhar na minha mente, na sua mente, no meu coração, no seu coração, para transformar os meus pensamentos também, o meu modo de viver, os meus sentimentos. Todos nós temos sentimentos. A graça de Deus nos ajuda a mudar esses sentimentos para nos tornar mais semelhantes a Jesus Cristo. Paulo vai nos ensinar isso em Filipenses capítulo 2, verso 5, tem de vós o mesmo sentimento que houve entre Jesus. Todos esses textos, eles são a partir do momento que nós recebemos a salvação. Recebemos essa graça manifesta para a salvação, que chegou a todos os homens. Todos os homens. Deus não veio apenas para alguns. Tem umas pessoas que acham que não, Deus veio só para nós, os crentes. Não, Deus veio para todos. Deus veio para crente e para não crente. Eis que vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo. Agora, a diferença é aqueles que recebem Jesus como seu Salvador, depois de terem reconhecido seus pecados, arrependido e confessado, e aqueles que não recebem, mas Jesus Cristo veio para todos. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que nenhum sequer se perca, mas que todos venham à salvação. Então, amados irmãos, Paulo está nos ensinando que a graça de Deus, ela se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela se manifesta na pessoa de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que vem trazer salvação, e em nenhum outro nome há salvação. Atos 4:12. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Esse nome é Jesus. Então, quando nós falamos de salvação, nós lembramos de Jesus. E quando lembramos de Jesus, nós lembramos que Deus manifestou a sua graça sobre nós na pessoa de Jesus. Mas não apenas para a salvação, mas para transformar a nossa vida, transformar a nossa mente, transformar o nosso coração. Quando eu falei no início que nós estamos vivendo tempos sombrios, e realmente estamos vivendo tempos sombrios, hoje eu perguntei a uma das nossas irmãs o que ela pensa desse tempo presente. E ela me falou assim: eu tenho percebido que está muito difícil de pregar o Evangelho. E eu falei, essa é uma das vertentes. Realmente está muito difícil de pregar o Evangelho. Está difícil pregar o Evangelho para não crentes e está difícil pregar o Evangelho para crentes. Está difícil. Parece que todos já conhecem o suficiente que não querem mais ouvir. Mas isso é bíblico. Porque o apóstolo Paulo vai falar a Timóteo que nos últimos dias os homens teriam comichões nos ouvidos por ouvirem a sã doutrina. E aí essa irmã falou que mais difícil
difícil ainda está para pregar o Evangelho nas igrejas que zelam pela palavra genuína, que zelam pela palavra de Deus, que pregam a palavra de Deus como ela é. E aí eu falei, concordo contigo. E ela acrescentou que muitas igrejas, hoje, nas redes sociais, têm de tudo, mas não tem a palavra de Deus genuína. Então é um tempo sombrio, é um tempo difícil, é um tempo em que o apóstolo Paulo diz que haveriam tempos difíceis no final dos dias, porque os homens seriam mais amantes de si mesmos, eles seriam avarentos, eles seriam presunçosos, eles seriam desafeiçoados, eles seriam mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. É próprio dos últimos dias. Mas o meu questionamento é: se Deus se manifestou trazendo salvação, e a salvação é o que nos garante a entrada nos céus, e se essa graça vai trazendo consigo transformação de mente, coração, nos faz crescer espiritualmente, muda os nossos pensamentos, muda os nossos sentimentos e nos torna mais semelhantes a Cristo, a pergunta é: por que tanta resistência nos dias de hoje com relação a essa gloriosa palavra? A pergunta é: quanta resistência a Deus, quanta resistência às coisas de Deus? Parece que hoje o mais importante é nós estarmos diante da nossa TV em casa, assistindo todo tipo de coisa, ou diante do nosso celular, assistindo todo tipo de coisa, mas a casa do Senhor. O que Deus falou lá no passado, o irmão Alex outro dia falou sobre o profeta Ageu. Irmãos, parece que aquela profecia ali, ela é para hoje. Ela é para hoje, que Deus está, através do profeta Ageu, fazendo uma queixa com relação ao seu próprio povo. Seu próprio povo havia deixado a casa do Senhor de qualquer maneira, estava cuidando das suas próprias casas. Nos nossos dias, nesse tempo sombrio, a igreja, ou aqueles que pertencem às igrejas, estão deixando a casa do Senhor por qualquer outra coisa. E aí eu pergunto: se eu não amar a casa de Deus hoje, eu vou amar a casa de Deus quando Jesus voltar? Se eu não me importo hoje com a casa de Deus, com as coisas de Deus, será que Deus vai olhar para mim e falar: olha, mesmo você não estando se importando com nada que eu te ofereci quando você estava na terra, será que eu devo permitir que você entre na minha casa para morar comigo? Aqui um paralelo, nós precisamos pensar nisso. De outra forma, nós, com muita propriedade, vamos lá no livro de Salmo e falamos assim, como o salmista: amo estar em tua presença, Senhor. Mais vale um dia nos teus atos do que em qualquer outro lugar, 1000 dias. Mas, na verdade, não é isso que nós estamos vendo nesses tempos sombrios. Não é isso que nós estamos vendo. Jesus Cristo, ele chega a falar assim: porventura haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar? E a pergunta para os meus irmãos: será que nós vamos estar crendo no Senhor Jesus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, amando o Senhor Jesus, amando as coisas dele, se ele voltar amanhã, se ele voltar agora, nesse momento? Quantos que deveriam estar na casa de Deus, adorando a Deus, servindo, louvando a Deus, não estão porque não têm mais prazer de estarem na casa de Deus? Quantos, irmãos? São muitos, muitos. Quando a irmã Ellen orou aqui, eu fico atento, prestando atenção no que está acontecendo no povo. A irmã Ellen orou dizendo que muitos talvez quisessem estar na casa do Senhor, mas estão impossibilitados nesse tempo. Irmão, pode chegar um dia que nós que estamos aqui
estejamos impossibilitados de estar na casa do Senhor. E talvez a gente vai estar triste porque a gente gostaria de estar na casa do Senhor, mas estamos impossibilitados. Talvez muitos desses estão impossibilitados até mesmo para que aprendam uma lição. O Senhor muitas vezes impossibilita alguns de irem à casa do Senhor porque quando tinham toda a saúde, todo o tempo, tudo era favorável, não quiseram estar na casa do Senhor. Não quiseram estar na casa do Senhor. Então a graça de Deus, ela traz mais do que apenas salvação, ela traz renovação da nossa mente. Quando nós permitimos, porque se nós não permitirmos, isso não acontece. E muitas vezes, irmãos, nós mesmos, a Bíblia diz que nós, por nossa livre vontade, cauterizamos a nossa mente. Sabe o que é cauterizar? Nós queimamos e impedimos a renovação da nossa mente. Nós achamos que nós já somos e já sabemos e já está tudo bem. Nós não precisamos nem mais ler a Bíblia porque eu conheço a Bíblia. Quantas pessoas eu já ouvi falar, eu conheço a Bíblia? E a vontade de falar é a seguinte: você conhece a Bíblia e tem uma capa no início, e tem uma capa no final, e tem um montão de páginas escritas. É isso que você conhece. Muitas pessoas dizem que conhecem a Bíblia sem conhecer um versículo sequer da palavra de Deus, mas também não estão fazendo caso. Não estão fazendo caso da palavra de Deus, porque se tivesse, muitos estariam aqui. Hoje pela manhã, no estudo de manhã, o estudo de manhã foi uma coisa muito atípica, que nós não conseguimos ir lá no livro de Gênesis, onde nós estamos estudando. Nós começamos tirando uma dúvida e daqui a pouco outra dúvida, daqui a pouco passamos o tempo inteiro sanando dúvida, teve debate, foi uma coisa extraordinária. Olha, quem não esteve aqui hoje de manhã, perdeu, mas perdeu muito o debate, e pena que não foi gravado esse debate, mas foi um debate extraordinário. E o irmão Alex trouxe o versículo de Ezequiel 36, verso 26. Olha o que diz esse versículo, eu coloquei aqui nessa fala de agora à noite. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E a pergunta é: essa graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, será que ela já tirou o coração de pedra que havia aqui dentro? Será que já transformou num coração de carne? O que é o coração de pedra? Pedra é uma coisa dura, e o coração de pedra é um coração difícil da palavra de Deus penetrar. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E outro texto nós vamos encontrar: de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede o sair da vida. Agora, quem é que tira esse coração de pedra e coloca um coração de carne? É Deus. Por meio de quem? De Jesus, por meio da sua graça. É o próprio Deus que diz: e dar-vos-ei um coração novo. Sabe a ideia que nós temos nesses tempos sombrios e que a igreja está vivendo? Que tem muitos irmãos ainda que permanecem com o coração duro. Ainda não foi trocado o coração. Porque para que isso aconteça, amados irmãos, não é simplesmente, eu tenho falado muito isso, está errado esse sistema que muitas igrejas estão ensinando. A pergunta é: você quer aceitar Jesus como Salvador? A pessoa levanta a mão. Aceitar Jesus como Salvador, eu quero. Aceitar Jesus como Senhor, aí é outra conversa, eu não quero. Nós precisamos antes aceitar Jesus como Senhor, para que Ele possa comandar, mandar, dominar a nossa vida e guiar-nos. Aí sim, Deus vai tirar o coração de pedra e vai colocar um coração de carne, Ele mesmo vai dar. Esse coração de carne é um coração de adorador, é um coração em que Deus procura, aqui na terra, os verdadeiros adoradores, que adora a Deus em espírito e em verdade, que tem prazer nisso. Mas enquanto o seu coração não for trocado, você não vai ter prazer nas coisas de Deus. Só um coração de carne tem prazer nas coisas de Deus. Mas a graça de Deus, ela vem para promover mais, ela vem para nos libertar
do pecado e do poder do pecado. Romanos 6,14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. E a pergunta, porque eu gosto de fazer pergunta ao texto, é a forma que eu mais aprendo. Quando eu faço pergunta, será que o pecado não tem mais domínio sobre nós? Será que verdadeiramente o pecado não tem mais domínio? Não aceitei Jesus como Salvador, o pecado não tem mais domínio. Irmãos, nós falamos isso, mas na prática isso só vai acontecer quando nós permitirmos que essa graça transformadora de Deus atue na nossa vida e nós começamos a rejeitar isso. É o que o versículo 12 que nós lemos vai nos ensinar. Ensinando a todos nós, que renunciando à impiedade e às concupiscências, mudando a primeira coisa, que a graça de Deus vai fazer com relação ao pecado na minha e na sua vida, isso quando nós permitirmos. Nós vamos renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. Vamos renunciar ao pecado. Renunciar é deixar de lado. É desse sentido que a graça de Deus, ela tem poder para nos ajudar na questão do pecado, de modo que o pecado não tenha domínio sobre as nossas vidas. Depois, em segundo plano, ele diz: vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Irmãos, só existe uma maneira de viver de forma sóbria, justa e piamente. Sóbria é o oposto de embriagar. Não estou falando da embriaguez de bebida alcoólica. Aqui está dizendo que sóbrio é você saber perfeitamente, com todas as suas faculdades mentais, aquilo que a Bíblia nos oferece. Piamente é viver uma vida piedosa, uma vida realmente que agrada a Deus, uma vida em que o Senhor possa olhar do céu e falar assim: ali vai um filho meu, um filho que tem me dado prazer, ali vai a minha filha que tem me dado prazer. E depois, justa. Eu não preciso nem explicar aquilo que é justo e aquilo que é injusto. Justo é o correto, é a coisa certa. Então, quando nós deixamos a concupiscência, deixamos a impiedade, deixamos esse mundo presente, nós vamos viver neste presente século. Não é no século vindouro, não. Alguns irmãos acham que, não, pastor, aqui nesse mundo é isso mesmo, não tem jeito de ser perfeito, não tem jeito, eu não consigo, mas lá na glória vai estar tudo certo, porque isso tudo vai ficar para trás. O apóstolo Paulo está falando que a gente tem que deixar algumas coisas para adquirirmos outras. Isso significa, irmão, que nós precisamos estar nos fortalecendo no poder de Deus. Fortalecemos, pois, no Senhor e na força do seu poder, para resistirmos às astutas ciladas do diabo. Está lá em Efésios capítulo 6. Nós precisamos resistir tudo isso e manter a nossa fé fortalecida em Deus. Isso é a graça de Deus que nos proporciona. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. A graça de Deus, ela não se manifestou só para nos salvar, ela se manifestou para tratar conosco de uma forma muito completa. No versículo 13, Paulo vai falar de dois momentos. Olha só como a Bíblia é extraordinária. Ele fala de dois momentos. Olha, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cantamos aqui: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Não foi? Um dos cantos que nós cantamos? Maranata, o nome Maranata significa exatamente isso. Ora vem Senhor Jesus. No livro de Apocalipse, se não fala a memória, capítulo 20, verso 22, tem essa expressão: a volta do Filho de Deus. Nós estamos aguardando
Jesus? Sim ou não? Sim. A igreja desse tempo presente está aguardando a volta de Jesus? Sim ou não? E aí a pergunta é: qual igreja está aguardando a volta de Jesus? Qual igreja está ansiando pela volta de Jesus? Porque a igreja do Senhor Jesus, aqui na terra, nós podemos dizer que são duas igrejas. Mas como assim duas igrejas? Duas igrejas. Existe aquela igreja fiel e verdadeira, que quando o Senhor voltar vai subir com ele. Mas existe aquela igreja que está aqui, ela tem cara de igreja, ela tem jeito de igreja, ela canta as coisas de uma igreja verdadeira, mas ela não é uma igreja verdadeira, ela é uma igreja falsa. E pode existir dentro de uma igreja local uma igreja falsa? Pode, porque cada um de nós somos igreja. E quando nós cantamos ora vem, Senhor Jesus, mas irmão, nós temos que nos apropriar disso de uma maneira tão especial, mas com uma certeza de que se Jesus Cristo vier essa noite, nós vamos subir. Porque de outra forma estamos só cantando, só cantando, só cantando. A gente tem que anelar por isso. A gente tem que pedir a Deus por isso. Ora, vem Senhor Jesus. Para quê? Para morar no céu. Mas como morar no céu se enquanto estamos aqui? O próprio Senhor Jesus, ele fala uma coisa muito extraordinária. Ele diz: aquele que se vergonhar de mim na presença dos homens, eu me envergonharei dele na presença do meu Pai. Olha que palavra. Jesus fala: quem se envergonhar de mim na presença dos homens. Quantos de nós nos envergonhamos de Jesus? Quantos de nós nem sequer falamos que somos cristãos? Quantos de nós nem sequer queremos que os nossos vizinhos saibam que nós somos cristãos? Quantos de nós? Quantos que professam o nome de Jesus nesse tempo sombrio não quer que ninguém saiba que ele é crente? Ele é o crente secreto, ele aparece na igreja, e na igreja todos veem, mas no trabalho ninguém sabe. Ele tem vergonha, ele tem vergonha de falar que é o Senhor Jesus. Tempos sombrios que a igreja tem vivido, mas olha, aqueles que verdadeiramente estão vivendo nesse presente século, sóbrio, justo e piamente, estão aguardando a bem-aventurada esperança, a feliz esperança. Qual é a sua esperança? Tem muitos que dizem assim: a minha esperança é ganhar na loteria. Lamentavelmente, infelizmente, muitos crentes jogam. Lamentavelmente, infelizmente. Ou diz: a minha esperança é comprar um carro novo, a minha esperança é ter uma casa nova. O cristão, ele tem que lutar para ter as coisas e trabalhar muito. Agora, a esperança do cristão não está nas coisas terrenas. A esperança do cristão está na guardada bem-aventurança e o parecimento da glória do grande Deus. Não é do Deus pequeno, é do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Essa declaração aqui é uma declaração extraordinária desse texto. O salmista diz: porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Você não tem um Deus pequeno, eu não tenho um Deus pequeno, nosso Deus é grande, e nós fazemos muitas vezes tábua rasa desse Deus grande, não nos importamos com Ele, com as coisas dEle, com a igreja dEle, com a palavra dEle, com os ensinamentos dEle, e aí a gente pergunta: será que verdadeiramente nós estamos aguardando essa bem-aventurada esperança? Para muitos, isso aqui é só letra, mas nós precisamos aguardar essa bem-aventurada esperança. Depois ele vai dizer no verso 14: se eu tivesse em uma dessas igrejas da atualidade, eu falaria: irmãos, isso é forte, não é? Não é assim que se fala? Verso 14: o qual se deu a si mesmo por nós. Irmão, muitos pensam assim: Jesus foi preso contra a sua vontade, ele foi condenado
condenado contra a sua vontade, ele foi morto porque ele não conseguiu se manter vivo, nada disso. Jesus se deu a si mesmo, ele de livre e espontânea vontade. Você já imaginou isso? Você, por livre e espontânea vontade, você morreria por mim? Ninguém morreria por mim aqui? Por livre e espontânea vontade, você morreria pelo seu irmão que está ao seu lado, ou à sua frente, ou atrás de você? Você morreria? Não. Você morreria pelo seu pai, pela sua mãe? Talvez alguém ouse morrer pelo pai, pela mãe, por um filho, não é isso? Pela esposa, ou pelo marido, alguém talvez ouse morrer. O texto diz que o Senhor Jesus se deu, olha só, a si mesmo, por nós. Para quê? Para nos remir de toda iniquidade, para nos remir de todo pecado. Não é nos remir de algum pecado, é de todo pecado que nós cometemos durante toda a nossa vida, até a nossa morte. Ele nos remiu, ele morreu para que ele pudesse nos remir. Remir é tomar para si. Remir é resgatar para si. Jesus deu a sua própria vida para nos resgatar para ele mesmo e purificar para ele mesmo, para si, um povo seu, especial, zeloso de boas obras. O que a graça do Senhor tem feito às nossas vidas nesse tempo? 2 Coríntios 3,18 diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A graça de Deus manifestada, ela tem o poder para nos transformar de glória em glória. Para quê? Para que nós possamos refletir o quê? A imagem do próprio Senhor Jesus. Isso significa parecer mais com o Senhor Jesus. Romanos 8, 28. Todos nós sabemos e gostamos, sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E o 29, daqueles que foram chamados segundo o seu beneplácito, o propósito, para se tornarem conforme a imagem do seu Filho. A graça de Deus, ela está trabalhando na nossa vida para nos transformar à imagem de Jesus. Isso significa ela estar com o rosto descoberto. Rosto descoberto, refletido como espelho a glória do Senhor. A graça de Deus tem esse poder. Amados irmãos, nós não precisamos usar máscara, nós não precisamos usar um véu, nós não precisamos esconder o nosso rosto, ao menos que nós queremos mostrar uma outra face. Mas quando nós estamos aguardando a bem-aventurada esperança do aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, quando a graça de Deus está transformando a nossa vida, ela está tirando toda a máscara, ela está tirando toda aquela deformidade do nosso rosto, do nosso semblante. É por isso que o cristão, ele precisa estar com o rosto descoberto, refletindo a glória de Cristo. Ele precisa se mostrar em todos os lugares, dizendo: eu creio em Cristo, Jesus Cristo é meu Senhor, Ele é meu Salvador, eu sirvo a Ele, eu adoro a Ele. É isso que nós precisamos a cada dia, e é isso que a graça de Deus tem feito a cada um de nós. A graça de Deus, ela vai nos dando uma nova vida. 2 Coríntios 5,17, muito claro esse texto. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se perdoou. Quantos crentes estão agarrados nas coisas velhas, agarrados no seu passado? Não deixe seu passado para trás de jeito nenhum, mas se agarra no passado. Não permite que essa graça transformadora de Deus te transforme. Nós somos nova criatura. A Bíblia fala que nós somos nova criatura. Ela fala que nós nascemos de novo. Nós fomos novamente
gerados pelo Espírito Santo de Deus. Aquele homem que havia lá atrás tem que ficar lá atrás. E eis que tudo se fez novo. A graça de Deus, ela tem poder para nos tornar uma nova criatura. Mas para aqueles que a graça de Deus ainda não pôde transformar, porque tem pessoas que não permitem. Não permitem. Tem pessoas que estão com aquela síndrome: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, eu vou continuar vivendo assim, eu vou morrer assim, e vai mesmo. E vai mesmo. Se não permitir que a graça de Deus transforme, você vai morrer daquele jeito. E se morrer daquele jeito, não tem céu não. Porque só entrarão nos céus aqueles que foram transformados pela graça salvadora de Deus. Pode estar no hall de membro da igreja? Pode. Pode cantar? Pode. Pode até pregar, pode até ensinar. Pode até tomar ceia. Mas naquele dia, Mateus 7, 22, 23, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos os demônios. Em teu nome operamos milagres, maravilhas. Eu lhe direi apartamento, apartai de mim, vós praticar as iniquidades, porque eu nunca vos conheci. Ó, as igrejas hoje estão cheias de pessoas que Jesus não conhece. Tem algumas pessoas que bradam nas igrejas falando assim: eu conheço o diabo, eu piso na cabeça dele. Nem o diabo eles conhecem. Mas o mais interessante não é nem conhecer ou não o diabo, mas é ser conhecido por Jesus. E tem muitas pessoas nas igrejas que não são conhecidas por Jesus, por não terem uma vida transformada pelo poder de Deus. E a última coisa que eu quero falar para os irmãos, que essa graça de Deus que se há manifestado trazendo salvação, ela traz a vida eterna. E dou-lhes a vida eterna, Jesus falando, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus está falando, ele dá a vida eterna, nunca vamos perecer, e ninguém pode nos arrebatar da mão dele. Por meio de quê? Muitas pessoas lêem esse versículo e falam assim: está fechado. O Senhor já falou que ele me dá a vida eterna, eu não vou perecer, e ninguém vai me arrebatar da mão dele. Falar isso é o suficiente? Não é, irmão. Irmãos, eu estou falando para os irmãos que eu estou cansado de ver pessoas proferir o texto da Bíblia, mas a sua vida está muito longe daquilo que verdadeiramente é a salvação por meio dessa graça que não apenas salva, mas ela também transforma, e ela transforma por completo. Ela transforma por completo. E nós conseguimos ver, porque ela se manifesta no brilho do olhar daqueles que são salvos. De outra forma, não existe brilho no olhar daqueles que perecem. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ele termina esse texto, versículo 15, falando para Tito: fala disto. Já ouvi pessoas falando que a palavra que o pastor Carlos prega muitas vezes é uma palavra muito dura, uma palavra que muitas pessoas não gostam. Quer falar de pecado, falar de perdição, porque nos dias de hoje o comichão no ouvido está muito forte, querem só ouvir palavras doces, melodias melodiosas,
Mas Paulo falou para Tito exatamente o que ele fala para mim hoje. Fala disso. Fala disso aqui, olha. Que tem realmente que deixar o pecado. Que tem que viver uma vida diferente. Que tem que aguardar a volta de Jesus com alegria. Fala de Jesus morto na cruz do Calvário. Fala que Jesus veio purificar o povo para si mesmo e veio nos remir. Fale isso. E ele diz que exorta e repreende com toda a autoridade 3 coisas. Fala, exorta e repreende. Sabe o que ele fala? Repreende. Repreende os falsos profetas. É isso que Paulo está falando para ti. Repreenda os falsos profetas. Fale para eles que eles são falsos profetas e que eles estão errados e vão para o inferno. Paulo está falando isso para ti. Exorta. Exorta quem? Exorta aqueles que estão vivendo uma vida apática. Uma vida daqueles que estão dormindo o sono da indiferença. Indiferença. Tanto faz como tanto fez. Se eu for à igreja, bem. Se eu não for, amém. Se eu ler a Bíblia, bem. Se eu não ler, amém. E se eu não ler a semana inteira, quando chegar no domingo lá, o pastor vai ler, eu vou ouvir. Está vivendo uma vida de qualquer maneira. Exorta isso. Irmãos, a Bíblia diz que Deus, Ele castiga e açoita a quem Ele ama. E Ele faz isso muitas vezes com a palavra de Deus. Portanto, quando você receber uma palavra dessa, você precisa fazer o seguinte: examine-se. Olhe para dentro de você. Veja o que você tem falhado e deixado de lado das coisas de Deus. Então Ele diz: fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. A autoridade dele mesmo? Não. Não é a autoridade dele mesmo. É a autoridade de Deus. É a autoridade do Espírito Santo de Deus. E ninguém te despreza. Ninguém te despreza. Tem muitos pregadores que são desprezados por ensinar a palavra de Deus. Mas Paulo fala para ti: ninguém te despreza. Faça o que você deve fazer. É o mesmo que Deus falou para Ezequiel. Deus falou assim: pregue, Ezequiel. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Cumpra o teu ministério, pregue. É muito difícil, Ezequiel. O Senhor falou: fale. Se eles quiserem ouvir, bem. Se não quiser ouvir, problema deles. Com Timóteo, pregue, insta tempo e fora de tempo. Com Timóteo, ele vai falar: desperte o dom que há em ti. Desperte. Parece que Timóteo tinha que, de vez em quando, estar tomando uma injeção de ânimo ali do apóstolo Paulo. Quando a gente estuda as 2 cartas dele, a gente vê isso. Paulo, de vez em quando, falando: desperte o dom que há em ti. Não te cales. Pregue a tempo, fora de tempo. Amados irmãos, são muitos poucos pastores que estão exortando a igreja nesse tempo. E por conta disso, muitos estão dormindo e vão continuar dormindo. E quando Jesus Cristo voltar, eles vão ficar dormindo aí no som da diferença. Não vão entrar no céu. Portanto, se você tem a oportunidade de ouvir que neste dia você precisa despertar para o Senhor, faça isso. Porque a sua vida espiritual pode estar correndo um grande risco. Pode estar correndo um grande risco. Você pode estar correndo o risco de voltar. E Jesus Cristo falou que aquele que põe a mão da água e olha para trás, não é de iludir. Muitos têm parado. Muitos têm parado. Para muitos, se as portas da igreja fecharem, não vai fazer nenhuma diferença. Para muitos que estão dentro das igrejas, se o Espírito Santo de Deus for retirado, não vai fazer a menor diferença. Não vai fazer a menor diferença. Mas para mim faz. E que seja também para você. Faça falta para você o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus e a casa de Deus. Se não fosse tão importante a casa de Deus, o Senhor não falaria: não deixe a sua congregação como é costume de muitos. Se não fosse tão importante, Paulo não teria feito 3 viagens missionárias abrindo igrejas
para que o povo estivesse ali reunido, adorando a Deus juntos e aprendendo a palavra de Deus. Se esse templo aqui não fosse tão importante nesse lugar, para que eu e você e tantas outras pessoas pudessem estar aqui, se não fosse tão importante, eu tenho certeza que Deus não teria plantado aqui esse templo e essa igreja. Porque tudo que Deus fez, tudo que Ele faz e tudo que Ele ainda fará é bom e é pensando em cada um de nós. Não despreze esse tempo que você está vivendo. Busque a Deus para que Jesus Cristo, quando voltar, você possa estar com muita alegria servindo a Ele. E só assim, então, a Bíblia diz que você dará o reino dos céus. Que Deus, pois, nos abençoe. Que Deus abençoe as nossas vidas. Vamos colocar de pé, queridos. Vamos estar orando, então, agradecendo a Deus por essa noite. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Que o Senhor tenha misericórdia da sua vida. Que o Senhor tenha misericórdia da vida de cada um dos nossos irmãos que vão estar ouvindo essa mensagem, vão estar assistindo, esse vídeo. Irmãos das mais diversas igrejas, de mais diversos lugares. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Que nós possamos assumir, não com o pastor Carlos, um compromisso, não com a primeira igreja batista em São Roque, mas o compromisso de Deus, de ser um cristão mais autêntico. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, que está no céu, graças te damos, Senhor, por mais essa grande oportunidade de prestarmos este culto ao Senhor. Essa grande oportunidade, ó Deus, de examinarmos a Tua Escritura e de podermos, ó Deus, ter certeza que a graça do Senhor se manifestou trazendo salvação a todos os homens que de bom grado recebem o Teu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mediante a profissão de fé, mediante arrependimento dos seus pecados. Queremos, ó Deus, te agradecer, porque a Tua palavra também foi ministrada, Pai, nesta noite. Não temos, ó Deus, para onde irmos, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu peço a Deus por esta igreja, eu peço pelos membros desta igreja. Peço, Pai, que o Senhor tire todos nós, ó Deus, daquela posição de marasmo, daquela posição de sono. Alguns dormindo no sono da indiferença. Não estão nem um pouco, ó Deus, pensando no Senhor, a fim de estar na Tua casa, totalmente alheios, ó Deus, à vontade do Senhor. Peço por eles, ó Deus, que o Senhor possa estar despertando cada um deles, ó Pai. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que aqueles que estão despertos, o Senhor possa estar confirmando, possa estar ajudando, ó Deus, para que não caiamos. Seja a Tua graça sobre nós te pedimos que nos dê uma boa semana, Pai, na Tua presença, que nós possamos, ó Deus, durante toda a semana estarmos meditando na Tua palavra, possamos, ó Deus, estar ouvindo o Senhor falar conosco. Amém. E sobretudo, ó Pai, que a cada dia o Senhor possa continuar nos constrangendo a estarmos caminhando diante da presença do Senhor, diante da presença de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito obrigado por tudo, oramos com perdão pelos nossos pecados e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, e as benditas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, repousem sobre a vida de cada um dos meus amados irmãos aqui reunidos, e de todo Israel do Senhor, Pai, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para sempre. O Teu povo diz: Amém. Amém. Deus abençoe a todos.